segunda-feira. Vamos agora aos destaques de hoje. O viaduto que caiu na Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, começou a ser demolido nessa manhã. O trabalho foi autorizado pela Justiça no final da noite desse domingo, depois de ter sido embargado por meio de uma liminar a pedido do Ministério Público. De acordo com a decisão do TJ, a área necessária para a perícia vai ser preservada. A limpeza da área e retirada dos escombros começou por volta das 8 horas da manhã. Às 9 horas e 34 minutos, a demolição começou. De acordo com a Defesa Civil, uma área de segurança foi delimitada para preservar os imóveis e as construções das redondezas. Apenas o viaduto que caiu será demolido. A outra alça, que também faz parte da estrutura de concreto, será mantida. Segundo também a Defesa Civil, o pilar que afundou e teria causado toda essa tragédia foi preservado para a continuidade da perícia. Os prédios, foi feita uma vistoria completa neles, não há qualquer perigo que indique a necessidade de remoção dos moradores. Para garantir a segurança deles, a Defesa Civil está mantendo uma equipe de vistoriadores com viatura dentro do condomínio, em permanente vistoria, para que caso haja alguma consequência lá, a gente pare a operação e verifique quais são as ações que nós temos que tomar. Os trabalhos de demolição serão feitos das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a previsão é que tudo seja concluído e a pista liberada em até 48 horas. Mas a via terá que ser recuperada para que a circulação volte, já que para retirar o carro que estava soterrado foi preciso cavar. Nós temos engenheiros aqui permanentemente monitorando. Além disso, para reforçar, nós trouxemos a CEMIG, a GASMIG, o Corpo de Bombeiros com resgate e equipe de salvamento. Então, toda a estrutura para essa operação está sendo tomada com o máximo cuidado. Muitas pessoas passaram hoje pelo local para ver o que sobrou do viaduto Batalha dos Guararapes. É muita falta de responsabilidade da Prefeitura e dos órgãos competentes, né? Que uma obra de um porte desse aí é absurdo. A minha filha até comentou comigo que eu vinha atravessando os viadutos, pai, corre pai, corre pai. A gente fica assim, não dá para rir porque é uma coisa séria, teve perda de vida. É preocupante porque são obras novas e quem passar por esse trecho aqui agora vai sempre ficar assim, né, com o pé atrás. O viaduto caiu na última quinta-feira, quando os operários retiravam as escoras da estrutura. Um carro, um ônibus e 2 caminhões usados na obra ficaram esmagados. A motorista do coletivo, Ana Cristina dos Santos, de 24 anos, e o condutor do automóvel, Charles Frederico Nascimento, de 25, morreram no local. Segundo a Secretaria de Saúde, 23 pessoas ficaram feridas. Eu fiquei apavorada, fiquei nervosa, fiquei agitada. Aí na hora eu vim cá. Estava tudo arriado, tinha acabado de passar o ônibus, o ônibus estava parado por aqui, que acho que o moço assustou tanto. E agora nós vamos ao vivo até o local da demolição, onde o viaduto caiu na Avenida Pedro I. A repórter Iana Coimbra acompanha os trabalhos desde cedo e tem mais informações. Boa tarde, Ana. Como é que está a situação por aí? Neste momento, a imagem que a gente tem é essa daqui, ó. A gente consegue ver ali um dos equipamentos que está fazendo essa destruição, essa demolição do viaduto. Como se fosse um guindaste na ponta, é uma estrutura que vai destruindo e vai quebrando ali todo o viaduto. Esse viaduto de baixo está sendo destruído, o de cima deve permanecer. O clima aqui, Etel, é um clima de tristeza e muita preocupação também dos moradores. Eu acabei de conversar com uma das moradoras daquele edifício Antares, né, aquele conjunto que está logo ali do lado. E ela e outros moradores entregaram hoje para os representantes da Defesa Civil um documento pedindo para que eles tenham total acesso às obras durante esse período. Eles querem clareza, querem segurança de que não serão prejudicados, porque né, a gente olhando daqui realmente é uma imagem que preocupa. São equipamentos muito pesados, mas a perícia não está saindo daqui não. Está funcionando da seguinte forma: eles trabalham, fazem esse trabalho de demolição, param a cada 30 minutos. Os peritos então fazem uma análise da cena. Eles estão com alguns documentos nas mãos e vão comparando se o que está acontecendo ali, se os equipamentos que estão ali, se a estrutura que está ali realmente tinha que estar. E aí eles vão fazendo essa análise. Os peritos não estão autorizados a sair daqui até que esse trabalho chegue ao fim. É importante dizer também, Etel, que dentre todas as vítimas havia uma pessoa, Fábio Júnior Silva, de 34 anos, que ainda estava internado no Hospital João 23. Ele permanece, está fora de risco, está tranquilo.
tranquilo, mas ainda está fazendo um tratamento com antibióticos para evitar qualquer tipo de infecção. Pois é, Iana, agora a gente viu nas imagens aí um caminhão-pipa bem próximo da área aí da demolição. Qual a função desse caminhão-pipa? Vamos lá, olha só, vou mostrar para vocês, vou pedir para o Everton tentar chegar ao máximo da imagem. O caminhão-pipa, ele fica ali do lado e ele joga água dentro da estrutura que vai sobrando, porque à medida que aquele guindaste, né, o nome vulgarmente utilizado é picão, à medida que o picão ele vai destruindo a estrutura, a água ela vai abaixando a poeira, vai abaixando um pouco do entulho para facilitar esse trabalho de demolição. Esse trabalho até está sendo feito pela Covan, que é a empresa responsável pela construção dos viadutos. A prefeitura ela só acompanha através da Defesa Civil. Tá certo, o engenheiro já deu as caras por aí, falou com a equipe? Sim, está todo mundo aqui, né? Tem a equipe dos bombeiros, também existe pessoas aqui de segurança, se for o caso, de resgate, se for o caso. Agora está sendo tudo muito bem fiscalizado. Ok, muito obrigada, Iana. A gente volta com você aí se houver notícias urgentes. Mas os moradores do entorno do viaduto estão revoltados com o desastre que aconteceu na última quinta-feira. A demolição da estrutura que começou hoje havia sido marcada para o domingo. Foi em cima da hora, quando as máquinas já estavam no local, que chegou a notícia do adiamento por determinação da Justiça. Com a notícia de que o viaduto seria demolido, muitos moradores retornaram ao local da tragédia para acompanhar o início dos trabalhos. Algumas pessoas registravam a movimentação. Muitos ainda estavam revoltados e amedrontados com o que aconteceu. Antes de fazer a edificação do viaduto, eu fizesse uma grande análise, tudo, para evitar, né, que isso aí é o dinheiro meu, é o seu, é o nosso dinheiro que está aí, foi usado de uma forma errônea e vidas que foram ceifadas. Conversa com motoristas e trocadores que passam sobre esse viaduto. Conversa com passageiro, que eles vão falar que mesmo o viaduto que já está pronto, executado, inaugurado, eles têm medo. A assessoria da empresa responsável pela construção do viaduto informou que a preparação para o início da demolição chegou a ser feita, mas os trabalhos foram embargados pela Justiça. De acordo com o Ministério Público, o delegado responsável pelo inquérito que analisa as causas da queda do viaduto procurou a Justiça para que os trabalhos de perícia não fossem interrompidos. Porém, o pedido não foi aceito. Por causa disso, a autoridade policial buscou a ajuda do Ministério Público, que levou a situação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por meio deste documento, o pedido foi aceito. O delegado de polícia vai demarcar, segundo a necessidade dele e da perícia, o local que é. Se for uma coluna, se for tantos metros quadrados, o objetivo maior é da punibilidade dos agentes que realmente fizeram isso. No mesmo ofício, o promotor faz um requerimento para que as autoridades tenham maior atenção com a segurança dos operários da obra e das famílias que moram no entorno. Segundo os moradores, a Defesa Civil determinou a eles a saírem para fazer a demolição do local. Só que as coisas não são assim. Entendeu? Eu, inclusive, me coloquei à disposição de entrar com uma liminar determinando para que o juiz de plantão determinasse o abrigo desses familiares em algum hotel ou algum lugar condigno. Esta professora, que mora no conjunto de prédios próximo de onde o viaduto desabou, aproveitou o momento para questionar o promotor. Pouco tempo que foi feita a demolição, a gente sentiu o prédio tremer. Os móveis, a gente sentia que estava balançando. Então, a nossa preocupação, tanto é que a gente está em cima de tudo para saber o que está acontecendo. Em relação à vistoria, o meu apartamento também foi vistoriado, e eles olharam e realmente não tinha trinca, né? Só que a nossa preocupação é com a estrutura. Agora, como que está a estrutura? Eles passaram para a senhora algum documento formal falando da segurança da senhora no local? Formal, por escrito? Eles disseram que no momento não poderiam dar, e após 3 dias úteis, a gente teria que acionar a Defesa Civil para que a gente pudesse buscar esse documento. Mas no momento, inclusive, a gente pediu e o responsável, né, naquele dia, disse que não poderia dar. Até agora, ao Ministério Público, e essa senhora está dizendo aqui como moradora, ninguém passou nada por escrito da segurança deles. Por isso é que eu estou aqui baixando uma orientação e requisitando a Polícia Militar, a Defesa Civil e o Bombeiro Militar para que dê assistência a vocês. A pizza está muito grande para dividir, né? Isso aí vai virar tudo em pizza, a gente sabe que isso não acontece nada, e o responsável também, isso não dá nada.
Isso Aqui viu a mesma coisa, né? Esse é o nosso país, né? Pois é, e foi depois disso que a gente viu aí que a Justiça liberou a demolição, preservando a área onde houve o afundamento do pilar que sustentava o viaduto e que ficou 6 metros abaixo. Tomara mesmo que a retirada do restante da estrutura não atrapalhe, né, gente, o trabalho da Polícia Civil, que está aí sob o comando do delegado Hugo Silva, porque a apuração das responsabilidades depende dessa perícia técnica. Agora, o que eu sempre questionei ao passar por ali foi a proximidade desse viaduto com os prédios. Olha, eu ficava impressionada, por isso tirei essas fotos aí que você está vendo. A minha preocupação era se um bêbado passasse por esse viaduto e se precipitasse dentro de uma janela, dada a proximidade ali da obra desse conjunto. Nesse momento é hora de avaliar, ver se essa distância está correta, se a alça do viaduto será construída da mesma forma, sem prejuízo para as pessoas que moram ali, não é isso? E os moradores vizinhos do viaduto estão com medo de que os prédios do conjunto residencial caiam em consequência do desabamento da estrutura sobre a Avenida Pedro I. De acordo com eles, trincas em alguns apartamentos apareceram depois da queda do elevado. Nossa equipe entrou em um dos prédios que ficam ao lado do viaduto que desabou. Parte do muro foi quebrada com o impacto, assim como o cano da rede de esgoto, depois de ser atingido por uma das escoras que sustentavam o elevado. Tempo de matar alguém, que aqui transita todos os carros, crianças e todos os moradores que usam essa passarela. A proximidade do prédio com a estrutura que desabou é impressionante. São apenas alguns centímetros em alguns pontos. De um dos apartamentos, a vista da janela é essa, uma das pontas do elevado. Do quarto, operários trabalhando, tentando retirar parte das escoras. Também dá para ver bem de perto os 2 caminhões esmagados pelo viaduto. Poderia ter acontecido uma tragédia muito maior pela proximidade que estava com o viaduto, se tivesse caído de lado, alguma coisa assim. 132 famílias vivem nos 2 conjuntos que ficam bem no meio das alças do viaduto Batalha dos Guararapes. Essa moradora, que pediu para não ser identificada, disse que pensou até em sair de casa depois da queda. Eu não me sinto segura. Eu só não saio da minha casa porque podem precisar de mim. Em uma reunião com a Defesa Civil nesse sábado, os moradores tiveram a garantia de que os prédios não foram afetados pelo desabamento. Eles também pediram que todos os próximos passos da obra sejam comunicados e eles querem também acompanhamento de perto da Defesa Civil. Que a cada novo tremor ou a cada novo deslocamento que houver de qualquer coisa e qualquer milímetro, ele vai ser comunicado diretamente. Assim que nós formarmos a comissão, nós vamos voltar, a comissão já volta para lá para a gente redigir este documento do compromisso do poder público com nós do condomínio Antares. Ladrões furtaram relógios, joias e TVs da casa de um desembargador nesse domingo na Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o prejuízo foi de cerca de R$1 milhão. Ninguém estava na residência na hora da invasão. Quando o desembargador chegou, por volta de 2 da tarde, encontrou a casa arrombada e tudo revirado. O portão da casa vizinha, que passa por obras, estava aberto, a porta dos fundos cortada e a cerca elétrica que divide os 2 imóveis também foi cortada. A câmera de segurança de uma casa na rua de trás pode ter registrado a ação dos bandidos e as imagens serão repassadas à polícia. Um supermercado foi alvo de um assalto em Itajubá, no sul do estado. Veja como foi a ação. Os bandidos colocam os capacetes ainda na rua para não serem identificados. Ao entrar no supermercado, rendem o caixa. Um deles aponta a arma e rouba o dinheiro. Um prejuízo de R$600. Já chegaram anunciando um assalto, tirando a arma, me mostrando a arma, me pressionando e pedindo dinheiro. Quero dinheiro. E depois de ter me abordado, ter tomado o dinheiro todo, foi até minha esposa e tomou o dinheiro dela também. Os bandidos também quiseram levar os cheques sem fundos que estavam aqui no caixa. Eles só não fizeram isso porque o comerciante alertou que eles não tinham mais valor. Além do dinheiro, eles também levaram todos os documentos do empresário. Amarildo contabiliza o número de vezes que já foi assaltado, 17. No último, levou uma coronhada nas costas. Um deles é profissional, sabia muito bem o que estava fazendo. Inclusive queria que a gente deitasse no chão, me bateu com a arma nas costas. Eu quase que sofri um ataque na hora de nervosismo, pensando que ele ia atirar nas minhas costas.
O comerciante reclama das leis que muitas vezes não funcionam. A polícia da cidade trabalha em cima, faz um ótimo trabalho, porém a lei depois vem e abafa tudo. Quase todos foram pegos, não recuperamos o dinheiro, mas a lei vem e abafa tudo. Flagrante de assalto a um posto de combustíveis em Boa Esperança, no sul do estado. Veja as imagens. Os assaltantes chegam de moto e o garupa armado pula e vai direto para o caixa. Ele rouba todo o dinheiro. O suspeito ainda bate no frentista com um revólver e tenta matá-lo. Ele dispara 3 vezes, mas a arma falha. Antes de fugir, os suspeitos dispararam ainda uma 4ª vez e a arma funcionou, mas ninguém foi atingido. Este posto já foi assaltado 3 vezes só esse ano. O segundo assalto em menos de um mês. E os ladrões são sempre os agressivos. Vem armado e só quer o dinheiro, só o dinheiro. E eu peço para os funcionários meus aqui entregar o que tiver no bolso. Porque o mais importante é a vida do funcionário. E a gente fica tudo abalado. Os funcionários psicológicos da pessoa fica a milhão. O frentista assaltado é o senhor Antônio, de 50 anos. Há 18 na profissão, ele conta como ficou depois do assalto. Não dormi, senti muito nervoso e passei a noite, para falar em claro, cochilando só, não dormi. Agora, ele já pensa em largar a profissão. Mas abandonar, não quero parar mesmo, porque na idade que estou, né, acho que besteira ficar arriscando também. Há menos de 4 semanas, o jornalismo da TV Alterosa mostrou que o mesmo posto de combustível foi assaltado. Nas imagens do circuito de TV, um homem a pé e armado pegou todo o dinheiro do caixa, colocou em uma sacola e fugiu correndo. Duro isso, né, gente? Nem as imagens inibem mais a criminalidade. É porque eles sabem que são presos, daí a pouquinho estão na rua, né? E a dentista Ingrid Calheiros visitou pela primeira vez o marido Bruno Fernandes no presídio de Montes Claros. O ex-goleiro foi transferido há 3 semanas e já virou celebridade no local. Ele deu até autógrafos desse domingo. Veja aí como foi. Ingrid chegou sozinha na penitenciária de Francisco Sá. Com uma sacola de alimentos, ela foi orientada por agentes penitenciários a trocar a embalagem, já que na unidade os produtos só entram em sacolas e vasilhas transparentes. A esposa de Bruno trouxe o que ele mais gosta. Ele gosta muito de pêssego. E é o que, assim, uma coisa fácil, né, que entra, né, porque tem vários, a penitenciária assim, tem vários critérios, então é difícil a gente levar alguma coisa boa, né, para ele, mas não tem nada de especial não. O Bruno, ele assim, é de casa mesmo, como que tiver. É a primeira vez que ela visita Bruno no norte de Minas. Olha, eu tô bem ansiosa para saber como é que ele tá, acredito que ele esteja sendo bem tratado. Antes de entrar na penitenciária, Ingrid pegou uma senha e aguardou na fila. O encontro durou cerca de 6 horas. Ele falou bastante do tratamento, que aqui ele está sendo muito bem tratado, todos os agentes são muito educados, não só com ele, como com todos os presos. E a adaptação dele tá sendo boa, né? Elogiou a alimentação. De acordo com Ingrid, Bruno já se acostumou com a rotina aqui da penitenciária de Francisco Sá. A única preocupação do goleiro agora é com a seleção brasileira na Copa do Mundo e com o atacante Neymar. Perguntou como é que estava o Neymar. Aí eu falei para ele que, né, infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas aí ele estava preocupado de ter sido alguma coisa mais séria. Mas aí eu falei com ele que, graças a Deus, ele, assim, não vai ter nenhum tipo de sequela, enfim, tá? Que vai ficar tudo bem com ele, que em breve, infelizmente, vai perder a Copa, mas em breve ele tá aí de novo. Quem também saiu satisfeito da penitenciária foi o motorista Plínio, que foi visitar um familiar. Ele e outras 6 pessoas encontraram com Bruno e pediram autógrafos. Como não tinha papel, o goleiro assinou na camisa e ainda fez uma dedicatória. Eu fiquei surpreso, né, por ele me autografar e tal, a blusa aqui, fiquei feliz por isso e não esperava tirar a vida junto com ele lá, né. Você pediu, como que foi? A reação? Ele se... Tranquilo, normal, e ele tá super tranquilo também. Bruno foi transferido para Francisco Sá no início de julho. Ele estava na penitenciária Nelson Gria, em Contagem, onde começou a cumprir a pena de 22 anos e 3 meses, pela morte da ex-amante Elisa Samúdio. O pedido na mudança foi feito para que ele possa ficar mais perto da família, que está morando em Montes Claros. Na semana passada, os advogados foram pela primeira vez à penitenciária. Eles esperam agora conseguir a liberação de Bruno para jogar no Montes Claros Futebol Clube,
time da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que fechou um contrato de 5 anos com o goleiro. Tá mais tranquila depois dessa mudança? Agora você falando, como é que tá? Ah, mais tranquila, né? Eu tava preocupada, tava 3 semanas sem vê-lo, mas agora tá... O coração acalmou. Uma mulher morreu atropelada por uma Kombi nessa manhã na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. Ela evitava a passarela por medo de assalto. O corpo de Laíde de Souza Freitas, de 49 anos, foi lançado a 6 metros do local do impacto. Ela foi atropelada por esta Kombi que chegou a subir no canteiro central e arrancar várias grades. Chocado, o motorista mal conseguia explicar o que tinha acontecido. O atropelamento foi por volta das 5h30 da manhã. O acidente foi na Avenida Cristiano Machado, no sentido bairro, em frente a um shopping e bem embaixo de uma passarela. Segundo o marido da vítima, a mulher preferia se arriscar entre os carros porque tinha medo de ser assaltada. Como essa passarela aqui é muito perigosa, tem muito bandido, aí fica com medo de atravessar uma passarela tão comprida dessa aqui, entendeu? Aí você fala, eu vou trabalhar, mas eu tenho medo de passar a passarela lá. Aí ela passa aqui por baixo, também por causa disso. Durante o registro da reportagem, nós flagramos várias pessoas atravessando fora da passarela. Elas aproveitavam os espaços abertos nas grades que dividem as pistas para cortar caminho. Quando questionadas... É porque eu estava conversando, aí não prestei atenção, mas eu não vou atravessar não. Nós voltamos agora a falar ao vivo do viaduto que caiu e está sendo demolido na Avenida Pedro I. A repórter Iana Coimbra acompanha desde cedo a demolição da estrutura. Iana, como vão ser os trabalhos nos dias de jogo do Brasil? Pois é, Theo, de acordo com a Defesa Civil, o trabalho hoje vai ser encerrado às 10 da noite, mas será retomado amanhã às 8 horas da manhã e deve prosseguir também até às 10 horas da noite. O Coronel Lucas, da Defesa Civil, disse que não existe pressa nenhuma para a Copa, mas sim uma preocupação com a segurança. Amanhã, por outro lado, a Prefeitura decretou feriado para facilitar aí, o trânsito, que a gente sabe que nessa região costuma ser bem carregado durante os dias da semana. Os comércios estão liberados para trabalhar. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, já emitiu um comunicado falando que o comércio pode trabalhar sem o menor problema. Mas, para quem precisa passar por essa região aqui e vai ter que evitar até que finalmente a via seja liberada, o repórter Eloy Oliveira, ele percorreu os caminhos alternativos indicados pela BH Trans. Nós estamos aqui na Avenida Vilarinho e hoje a gente vai mostrar como estão os desvios para o motorista evitar a Avenida Pedro I por causa do viaduto que desabou. E aqui na Avenida Vilarinho, o trânsito, olha como é que está às 7h30 da manhã. Muita confusão, congestionamento e a gente está tentando chegar no primeiro desvio da avenida. Logo cedo, o trânsito no acesso ao desvio da Avenida Doutor Álvaro Camargos estava bastante confuso. Para facilitar o fluxo, o estacionamento foi proibido nos 2 sentidos da avenida, mas alguns motoristas insistiam em parar mesmo assim. Eu tenho que trabalhar nesse prédio aí, eu não sei como é que faz, né? Confusa também estava a vida dos passageiros dos ônibus. Nos pontos não havia nenhuma sinalização sobre a mudança do trajeto das linhas que antes passavam na Avenida Pedro I. Não tem nenhuma orientação, BH Trans, não tem ninguém informando nada. Cada dia a gente pega um local, a gente fica até perdido na rua, sem saber. Olha, a gente está chegando no primeiro desvio montado pela BH Trans. E aqui já tem um sinal, o tempo dele é muito curto, o que provoca uma certa lentidão aqui para as pessoas acessarem a avenida bem próxima aqui à UPA Venda Nova. Seguimos nossa viagem pela Avenida Doutor Álvaro Camargos no sentido centro. A princípio, o trânsito nessa avenida aqui, ela flui com alguma tranquilidade. Mas olha o congestionamento aqui do outro lado. Para ir para o centro é aqui? Tá bom. Seguindo a orientação da BH Trans, pegamos a rua São Pedro do Ivaí até retornar à Avenida Pedro I. Olha, eu já cheguei aqui à Avenida Pedro I, depois de enfrentar o desvio montado aqui bem próximo ao viaduto Batalha dos Guararapes, e até que esse trecho aqui de desvio foi rápido. Outra alternativa para quem quer chegar ao centro é pegar a Avenida Cristiano Machado. E é lá que nós vamos testar como é que está o trânsito nesse sentido. Na avenida, o trânsito segue normal em direção ao centro. Já no caminho de volta, vindo do centro, há 3 opções.
Uma pela Avenida Cristiano Machado. A outra alternativa é seguir pela Pedro I e pegar o viaduto recém-inaugurado na Avenida João Samarra, em direção à Venda Nova. Outra alternativa para o motorista é passar por dentro do Planalto. Para isso, basta pegar logo após a barragem a Avenida Portugal e a Avenida Cristiano Guimarães, que é essa que nós estamos pegando aqui agora. O caminho aumenta um pouco, mas é uma boa alternativa também para fugir do trânsito ali da Avenida Pedro I por causa da interdição. Que bom que não está agarrando muito, né? Mas falta sinalização, né, gente? A Polícia Civil apresentou hoje 4 suspeitos de vários roubos e furtos a residências em áreas nobres de Belo Horizonte, principalmente nos bairros Belvedere e Mangabeiras. Os 4 criminosos foram presos em um apartamento que eles alugaram no bairro Universitário. Toda a ação foi filmada pelos policiais. Kleberson Aquino Silva, conhecido como Biba, de 29 anos, estava dormindo na sala junto com Davidson Alves Oliveira, de 24. Derek Rabelo de Carvalho, de 23 anos, e Matheus Moraes da Silva, de 21, dormiam no quarto. Parte do material roubado estava no chão da sala, logo na entrada do apartamento. O 5º integrante da quadrilha, irmão de Eric, foi assassinado. Segundo o delegado, o crime foi durante uma guerra com outra gangue do bairro São Geraldo. Com os criminosos foram apreendidas 8 armas, entre elas 2 submetralhadoras de fabricação caseira e uma americana, além de munição de diversos calibres, computadores, TVs, dezenas de garrafas de bebidas importadas, adegas climatizadas, 4 veículos e grande quantidade de joias. A polícia afirma que a maior parte dos produtos foi roubada no dia 17, nesta casa no bairro Mangabeiras. Na época, as vítimas informaram que a residência foi invadida e revirada durante o Jogo do Brasil. Prejuízo de mais de R$1 milhão. O crime intrigou a polícia e os moradores, já que os portões do imóvel não foram arrombados. Eles fazem levantamentos diversos, escolhendo os imóveis que atendem às suas expectativas, imóveis de bairros de luxo aqui, e após eles fazerem o levantamento, conseguem adentrar. De acordo com a Polícia Civil, os 4 são integrantes da principal quadrilha responsável por furtos e roubos a residências. Os crimes aconteciam principalmente nas regiões mais nobres da capital. Apesar das prisões em flagrante, as investigações continuam. É que a polícia agora quer chegar até os outros integrantes do grupo, que envolvem inclusive mulheres. Biba, Derek, Matheus e Davidson vão responder por associação criminosa, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Uma festa francesa animou o domingo em BH. Os brasileiros puderam conferir, juntamente com os franceses e descendentes, um pouco da música, da dança e da culinária do país. E nem a saída da França da Copa do Mundo tirou o brilho da comemoração. Cultura do país espalhada por todos os cantos, a começar pela música, que contagia qualquer um. Gostoso de ouvir, muito boa. Esta é a 15ª edição do evento em Belo Horizonte. Os descendentes de franceses se encontraram para lembrar as raízes. Muito satisfeita, né, do Brasil poder, né, festejar, né, homenagear um país tão importante quanto a França. Já quem é da França e está aqui na cidade, apareceu para matar a saudade de casa e diminuir a dor da derrota na Copa do Mundo. Foi muito triste, né, porque estava esperando muito o jogo Brasil contra a França, especialmente aqui em BH. Né? Ia ser muito legal. Infelizmente não vai ter, né? Bom pra vocês. Por que é bom pra gente? É porque a França sempre ganha no Brasil, né? Eu acho que é bom pro Brasil ainda, porque o Brasil com certeza ia perder esse jogo. Os doces são de encher os olhos. O aroma do crepe tomou conta do ar. A comida típica saiu aos montes por aqui. Para acompanhar, um bom vinho. Também francês, é claro. Uma boa mesa pede um bom vinho. E francês tem seu toque especial. O fast food americano ganhou uma versão com a cara de Paris. Cogumelo Paris, alho poró, manteiga e vinho. Para trazer bem a pegada francesa mesmo para dentro da chapa. Na hora de comer um hambúrguer, nada de pratinho ou talher. Tem que ser servido assim, olha, na mão e enrolado no jornal, como manda a tradição francesa. Vous êtes servi? Delicioso, como diz o bom mineiro, tá bom demais da conta, uai. E vive la France!
Mais notícias na nossa segunda edição, às 6h50 da noite. Boa tarde para você. Até amanhã. Tchau.